Você sabia que uma introdução ruim pode comprometer todo o seu sermão? Mesmo que o conteúdo seja excelente? Parece exagero, mas é verdade. A introdução é a parte mais importante do sermão. Se ela não for eficaz, se não cativar a atenção da congregação, a mensagem central, por mais rica e bíblica que seja, corre o risco de passar desapercebida. Graças e paz, eu sou o pastor Raul e hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a introdução perfeita para o seu sermão expositivo. Vou mostrar como uma introdução eficaz pode não só prender a atenção da igreja, mas também pode preparar terreno para o Espírito Santo operar no coração da sua congregação. Fica aí até o final, porque eu tenho um presente especial para te ajudar a se aprofundar ainda mais nos seus conhecimentos teológicos. Agora, o que é um sermão expositivo? Antes da gente falar sobre como criar a introdução perfeita, a gente precisa entender o que é um sermão expositivo e por que essa é a melhor forma de pregar a palavra de Deus. Na sua essência, o sermão expositivo é aquele em que o pregador toma uma passagem específica das Escrituras, a expõe em detalhes, explicando o seu contexto, interpretando o seu significado e aplicando suas verdades à vida cotidiana dos ouvintes. Ele difere dos sermões temáticos que muitas vezes selecionam versículos isolados para apoiar um tema, ou dos sermões narrativos que recontam histórias bíblicas sem necessariamente mergulhar na profundidade do texto. E as divisões do sermão expositivo são: primeiro, a exposição do texto. Aqui o pregador lê e explica a passagem bíblica, garantindo que a igreja entenda não apenas o que o texto diz, mas também o seu contexto histórico, cultural e teológico. Isso é fundamental, porque a palavra de Deus precisa ser interpretada conforme o sentido original. Como diz 2 Pedro 1,20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, interpretação teológica. Após a exposição, o pregador oferece a interpretação teológica do texto, mostrando como ele se encaixa nas grandes doutrinas da fé cristã. Isso é importante para que a igreja entenda como aquela passagem revela aspectos do caráter de Deus, da salvação, da vida cristã ou da escatologia, por exemplo. Depois vem a aplicação prática. O sermão expositivo também se preocupa com aplicar as verdades bíblicas à vida da igreja. Não é suficiente que o povo de Deus conheça a palavra. É necessário que vivam de acordo com ela. Tiago 1,22 adverte a gente: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A pregação expositiva é a melhor forma de se pregar, porque ela coloca a palavra de Deus no centro da pregação e não a vontade do homem. Como pastores, nosso trabalho não é entreter ou manipular as emoções, mas ser fiéis à Escritura, permitindo que ela fale por si mesma. Em 2 Timóteo 3, 16-17, a gente lê: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente prega expositivamente, a gente está mostrando reverência à palavra de Deus e confiança na sua suficiência para transformar as vidas. E lembre-se, a autoridade do pregador vem da fidelidade às Escrituras, não do carisma ou da eloquência do pregador. E agora que a gente entendeu o que é um sermão expositivo, vamos focar na importância da introdução. A introdução não é só o momento em que você começa a falar. Ela é o primeiro contato da sua audiência com a mensagem que Deus colocou no seu coração. Se a introdução falha, você perde a oportunidade de capturar a atenção e direcionar os corações para que a palavra de Deus tenha a dizer. Temos exemplos bíblicos de introduções que funcionaram. Vemos esse princípio claramente na pregação do apóstolo Paulo em Atos 17, quando Paulo pregou no Areópago. Ele começou sua mensagem com uma observação cultural. Atos 17, 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse:
Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Com essa introdução, Paulo se conectou diretamente ao contexto do seu público, ganhando a atenção deles antes de apresentar a verdade do Evangelho. Outra passagem está em Lucas 4, 16 a 21. Quando Jesus, ao iniciar o seu ministério público, começou lendo as Escrituras na sinagoga de Nazaré. Sua introdução foi o próprio texto de Isaías, e ao final ele declarou, Lucas 4, 16, 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga olharam os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa introdução chocante para o judeu e direta preparou o terreno para a mensagem de que ele era o Messias prometido. Então a introdução deve ser um momento planejado com cuidado, pois é a porta de entrada para o que Deus quer comunicar. Um sermão expositivo sem uma introdução forte pode perder grande parte do seu impacto. Então agora me diga aí nos comentários, qual foi a introdução de um sermão que mais impactou você até hoje? Vem cá, compartilha comigo, eu quero saber. Muitos pregadores, especialmente nos dias de hoje, sentem a pressão de trazer algo novo, algo criativo para suas congregações. Em vez de confiar no poder transformador da palavra de Deus, eles recorrem a artifícios emocionais ou se envolvem em doutrinas totalmente superficiais e às vezes erradas. O resultado é uma igreja fraca, alimentada com leite e não com alimento sólido, como está em Hebreus 5, 12 a 14. A consequência disso é devastadora. Uma igreja que depende de entretenimento. As igrejas que não são alimentadas com a pregação fiel à Bíblia acabam se tornando vulneráveis a ventos de doutrina estranhos e tendências que não têm base nenhuma nas Escrituras. Efésios 4, 14 chama a nossa atenção para a gente não fazer errado, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pregadores mal preparados são facilmente seduzidos por modismos e acabam levando suas congregações a caminhos muito perigosos, afastados do verdadeiro evangelho. A solução para esse problema é muito clara: uma formação teológica séria e comprometida com a verdade bíblica. Todo pregador precisa ser, antes de mais nada, um teólogo. Precisa conhecer as Escrituras profundamente, saber interpretar corretamente, no contexto original, seja através do conhecimento do grego e do hebraico, seja através da história e da teologia bíblica. E é exatamente isso que a gente oferece no nosso curso Formação Completa em Teologia, que o link está aqui na descrição ou nesse QR Code da tela. Nele, você vai aprender a extrair o verdadeiro significado dos textos bíblicos, a pregar com profundidade e poder do Espírito Santo e fidelidade à Sagrada Escritura. Você vai aprender a manejar a palavra de Deus de maneira adequada. Não é um curso contaminado por ideologias liberais, não, mas sim uma formação centrada na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, que vai equipar você para pregar os sermões que verdadeiramente alimentam o rebanho do Senhor, trazendo ovelhas impactadas pela obra de Cristo. Se você sente que precisa de mais preparação teológica para pregar com segurança e autoridade, não perca tempo. Clica no link da descrição e vem conhecer a formação completa em teologia do Seminário Nascido de Novo.
Esse é o primeiro passo para você se tornar um pregador fiel e aprovado diante de Deus. Agora que já entendemos a importância da introdução, vamos aprender como estruturar essa introdução de forma eficaz. Uma boa introdução tem 3 elementos essenciais: o gancho, a apresentação do texto e a antecipação do objetivo. O gancho. Esse é o momento em que você captura a atenção da congregação. Pode ser uma pergunta provocativa, uma citação impactante, uma ilustração que tem a ver com a atualidade da pessoa. Digamos que você vai pregar sobre João 10, onde Jesus representa o bom pastor. Um bom gancho seria: você já se sentiu perdido em sua vida, sem saber para onde ir ou o que fazer? Jesus nos responde com uma poderosa verdade que pode mudar isso completamente. E daí nós temos base bíblica disso. Jesus usava ganchos poderosos em seus ensinamentos, como na parábola do bom samaritano, quando ele começa com a pergunta, em Lucas 10:36, qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele imediatamente envolve os seus ouvintes. Aí vem a apresentação do texto. Depois de capturar a atenção da congregação, você introduz a passagem bíblica, que vai ser o foco do sermão. Conecta o gancho com o texto. Exemplo, em João 10, por exemplo, Jesus nos fala sobre ser o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas de uma forma incomparável. A Bíblia sempre nos mostra como os profetas e apóstolos apresentavam o texto antes de ensinar. Em Lucas 4, 17 e 21, Jesus leu o texto de Isaías e então começou a expor seu significado. E aí tem a antecipação do objetivo. A introdução deve preparar a congregação para o que está por vir. Isso os mantém focados e prontos para receber a mensagem. Exemplo, hoje vamos entender como Jesus, como nosso bom pastor, nos guia em cada etapa de nossa vida e por que isso muda tudo em nossa caminhada cristã. Paulo fazia isso muito bem. Em Atos 17:31, após a sua introdução no Areópago, ele declara: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o diante dos mortos. Comenta aqui embaixo: Jesus é meu bom pastor, para mostrar que você entendeu a importância dessa verdade para a sua vida. Agora, antes de concluir, eu quero te lembrar que todo cristão precisa ter uma base sólida nas doutrinas fundamentais da nossa fé. Você sabia que compreender corretamente a doutrina da Trindade é essencial para entender como Deus age em nossa vida? Poucos cristãos realmente compreendem o conceito da Trindade econômica, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em harmonia em cada fase da história da redenção. Por isso, eu quero te ajudar a aprofundar nesse conhecimento. Nós temos um e-book gratuito que explora a doutrina da Trindade econômica, explicando de maneira simples e clara as funções de cada pessoa na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e como essa verdade pode transformar a sua vida espiritual. Não perca essa oportunidade. Toca no link aqui na descrição e baixa agora o e-book gratuito. Ele vai ser uma bênção para a sua caminhada cristã. Recapitulando, hoje a gente viu a importância de uma boa introdução no sermão expositivo, como estruturá-la de maneira eficaz e a necessidade de uma sólida formação teológica para pregar com fidelidade e profundidade. Agora eu te desafio, ao preparar seu próximo sermão, invista um tempo especial na introdução. Não trata a introdução só como um detalhe menor, mas como um momento crucial para preparar os corações da sua igreja para receber a palavra de Deus. Comenta aqui como você cria suas introduções e o que mais você gostaria de aprender sobre pregação que eu vou te ensinar. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com os outros pregadores, com os teus companheiros, com os teus irmãos. Inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado dos vídeos e acompanhe os nossos próximos vídeos com mais dicas para você pregar, dicas de pregações expositivas e boa teologia que vem da Bíblia. Deus te abençoe, amo muito sua vida e até o próximo vídeo. Fica com Deus.